Bom, pessoal, então vamos rever a primeira parte da disciplina, que é Princípios e Evolução da Classificação de Solos. Esse material está no Moodle, vocês podem acompanhar, então, pelo Moodle, essa aula que nós vamos rever, rapidamente. Então, os principais termos usados em classificação de solos, nós temos o indivíduo e a população. Então, o indivíduo é o menor corpo natural completo da população, enquanto a população é esse conjunto dos indivíduos. Nós podemos ter uma população de planta, nós podemos ter uma população de animais, uma população de rochas, e podemos ter uma população de solos. Então, se nós temos solos que são profundos, solos que são rasos, solos vermelhos, solos amarelos, etc., nós temos diferentes indivíduos que compõem a população de solos. E os indivíduos que são semelhantes, eles podem ser agrupados em classes, que está aqui o conceito de classes. Então, classe faz parte de uma população. Nós podemos ter também o indivíduo modal, que é aquele que melhor representa, é o indivíduo mediano, o da moda, é o que representa os demais indivíduos de uma determinada classe. Então, por exemplo, em relação aos solos, nós podemos ter o perfil modal, que é o perfil que representa os demais perfis de uma determinada classe de solo. Dentro do sistema de classificação, nós temos os níveis categóricos. Os níveis categóricos é o número de afirmativas ou nível de generalização ou de abstração utilizado para formar uma determinada classe. Então, o sistema brasileiro de classificação de solos, ele é um sistema categórico, tem várias categorias. Então, o CIBICS, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, nós temos 6 níveis categóricos. O primeiro nível categórico é a ordem, o segundo nível categórico a subordem, a divisão da subordem vai para os grandes grupos, que é o terceiro nível categórico, a divisão dos grandes grupos são os subgrupos, que é o quarto nível categórico, o quinto nível categórico é a família e o sexto é a série. Então, por exemplo, latossolo. Quando eu falo latossolo, eu estou falando no primeiro nível categórico do sistema. Então, estou falando em nível de ordem. Nós temos as ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, nesse exemplo aqui, no primeiro nível categórico, um latossolo. Os latossolos se dividem no segundo nível categórico de acordo com a cor. Então, um exemplo aqui, um latossolo vermelho. No terceiro nível categórico, ou grande grupo, nós podemos ter um latossolo vermelho distrófico. E no quarto nível categórico, em nível de grande grupo, um latossolo vermelho distrófico típico. Nós vamos ver as informações até o quarto nível do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então tem os objetivos, os objetivos para que serve a classificação, para organizar a informação, para relembrar as características dos indivíduos classificados, saber as relações entre eles e estabelecer também de maneira útil qual é o comportamento, predizer o comportamento daquele solo frente a um determinado uso, a um determinado manejo. Os tipos de classificação, nós temos as classificações naturais ou taxonômicas e as classificações técnicas ou interpretativas. No primeiro momento, nós vamos ver os CIBICS, e depois a Soil Taxonomy, que são sistemas naturais ou taxonômicas, que eles organizam os indivíduos de uma população em classes baseado em características pré-definidas, para dar um nome, para que nós possamos relembrar as principais informações daquele solo baseado nos seus processos de formação. Então essa é a classificação natural ou taxonômica. Enquanto que a classificação técnica ou interpretativa, elas classificam não só os solos, mas a terra, que é um conceito maior, o ambiente, para determinado tipo de uso. Nós vamos ver no decorrer da disciplina o sistema de classificação da aptidão agrícola das terras e o sistema de capacidade de uso das terras. Logo depois aqui, na página 3 do polígrafo, nós temos a evolução da classificação de solos. Vocês podem dar uma lida rápida para saber como é que evoluiu a classificação de solos no Brasil e no mundo rapidamente. Aqui as principais informações sobre o capítulo 1. No capítulo 2, nós temos uma
uma revisão de conteúdos. Na verdade, vocês já viram isso em Fundamentos da Ciência do Solo, principalmente na parte de morfologia do solo, que é importante que vocês revejam e estudem isso. Nós temos essa figurinha, né? Essa figurinha aqui no polígrafo ilustrando o pédon e o polipédon. Lembrando o que é o conceito de pédon, vocês têm que definir aqui o que é o conceito de pédon, o que é o conceito de polipédon. Essas informações também vêm lá de Fundamentos da Ciência do Solo. O conceito de perfil do solo, o perfil do solo nada mais é do que aquela parte exposta do solo, né, que tem duas dimensões, o vertical e o lateral, no qual a gente estuda as principais características, as características do solo. Tem uma figurinha aqui mostrando, né, o perfil e os principais horizontes pedogenéticos e alguns conceitos. Desses conceitos, nós vamos nos atentar principalmente aos horizontes do solo, relembrando que vocês viram isso em Fundamentos da Ciência do Solo. Os principais horizontes pedogenéticos, então, nós temos os orgânicos, que pode ser o O ou o H. O O é formado em condições de boa drenagem, O lembra o oxigênio, e o horizonte H é um horizonte orgânico formado em condições de excesso de água, geralmente em condições de má drenagem. Então, horizonte O ou H é sinônimo de horizonte orgânico, constituído de material orgânico. Depois nós temos o horizonte A. O horizonte A é um horizonte mineral, que se encontra mais próximo à superfície e, portanto, é o mais enriquecido com matéria orgânica. Nós podemos ter ou não a presença do horizonte E, também conhecido como horizonte eluvial, que é o horizonte de máxima perda, né? Tem eluviação, exportação, translocação de argila, fósforo de ferro, alumínio ou matéria orgânica. Então, o horizonte E pode estar presente ou não no horizonte, no perfil. O horizonte B, quando presente, é o horizonte que apresenta a maior expressão dos processos pedogenéticos, notadamente pela cor mais viva, né, mais avermelhadas ou mais amareladas, ou no caso de horizontes Glaise, que não tem essa expressão de cor, mais acinzentado, mas é o que expressa a máxima expressão dos processos pedogenéticos. E o horizonte C é aquele que está mais abaixo, geralmente acima da camada R, né, que é o de menor intemperização e guarda muita informação ainda do horizonte, do material de origem, da rocha, né? Então, logo a seguir, nós temos a camada R, não é horizonte, porque não tem processos pedogenéticos, seria a rocha sã ou a rocha pura. Nós podemos ter os horizontes intermediários ou mesclados, né, que são os horizontes transicionais. Nós temos aqui, nessa tabela 1, a simbologia atual, né, dos horizontes pedogenéticos, os horizontes orgânicos, os horizontes minerais e os horizontes de transição. Lembrando que vocês têm que dar uma olhada nisso na parte de morfologia do solo da disciplina de Fundamentos da Ciência do Solo. A tabela 2 mostra a simbologia dos sufixos que são utilizados junto com os horizontes pedogenéticos principais. Vejam aqui, por exemplo, a letra T minúscula, né? Acompanhado do B, B maiúsculo e o T minúsculo, significa, né, que nós temos um BT, é um horizonte B textural, um horizonte com acúmulo de argila eluvial. Então isso só relembrando, né, vocês podem ver os principais, por exemplo, a letrinha G minúscula, né, que significa gleisação, pode estar junto tanto com o horizonte A, com o horizonte E, com o horizonte B ou com o horizonte C. Por exemplo, o B maiúsculo e o G minúsculo significa que tem um horizonte B-glei. Seguindo no material, né, nós vamos para os atributos diagnósticos. Os atributos diagnósticos, então, vocês têm que ler esse material, darem uma olhada no slide. Vocês já fizeram os trabalhos a respeito dos atributos diagnósticos, mas os atributos diagnósticos nada mais é do que as características que são utilizadas para fins de classificação. Então, por exemplo, se eu for classificar a turma de classificação de solos, eu posso separar a turma em duas classes. Por exemplo, por um lado,
eu separo a classe daqueles estudantes masculinos e do outro lado os femininos. Nós temos duas classes, né? E a informação que eu utilizei foi o sexo, por exemplo, certo? Então isso é um atributo utilizado para separar a turma em duas classes. Se eu quiser separar a classe, né, que eu separei dos masculinos, olha, os que moram em Santa Maria e os que moram fora de Santa Maria, eu utilizei outra informação e eu vou ter uma divisão daquela classe na classe dos masculinos que moram em Santa Maria e dos que moram fora de Santa Maria. Então eu estou utilizando informações para separar as classes. Então os atributos diagnósticos são informações, né, do solo que relembram ou que dão determinadas informações que são utilizadas para separar os solos em níveis categóricos, né, as classes em níveis categóricos mais baixos. Então vocês também já leram esse material, já fizeram o exercício e, é claro, se tiverem alguma dúvida é só me mandar por e-mail ou mesmo lá no Moodle, né, para nós vermos essas informações, ok?